Aleluia. Boa noite. Graça e paz. Muito obrigado por você que já é inscrito no nosso canal. Muito obrigado por você que tem visto as nossas mensagens, que nos acompanha. Muito obrigado você que ora pela gente. Amém. Eu sou grato ao Senhor pela sua vida. Amém, meu irmão. Deus é bom e a gente está aqui para aproveitar, honrar a oportunidade que o Senhor nos dá. E o Senhor, Ele sempre nos proporciona oportunidades. Amém? A Bíblia diz que a gente deve aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá. E essa é uma delas. E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, por esse tempo, por esse momento. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, que o Espírito nos conduza em todas as coisas. Amém? Então, querido, hoje nós estamos aqui para compartilhar uma palavra, uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações, para nos edificar, nos ensinar, nos corrigir. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Deus é bom. Então, Marcos capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler até o versículo 6. Para depois a gente voltar e Deus começar a nos mostrar coisas que a gente ainda não viu nessa leitura. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Marcos 3:1. Ele diz: em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiado uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso o observavam com toda a atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Por quê? Porque não podia. A lei, a religião dizia que não podia. Mas Jesus não era guiado, conduzido pela religião, pela lei farisaica, pelos dogmas humanos, pelas tradições humanas. Jesus era guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Então, convidou Jesus ao homem da mão atrofiada ou ressequida: levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida, Jesus indaga deles quem? Dos fariseus. O que nos é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e profundamente entristecido com a dureza de coração deles. Essa palavra indignado, quando diz que Deus ele se indignou, Jesus ele se indignou, está dizendo, querido, isso é indignação, é uma revolta contra a injustiça, contra algo injusto que está acontecendo. E muitas vezes a pessoa fica revoltada com coisas injusto que está ocorrendo, que está acontecendo. Aleluia. A dureza de coração deles ordenou ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e eis que a sua mão fora restaurada. Diante disso, retiraram os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. A maior
oposição aos ensinamentos de Jesus na época era a religião. A maior oposição contra os ensinamentos de Cristo na época era os religiosos. A maior oposição contra o Evangelho de Jesus hoje é a religião. A maior oposição contra o Evangelho da graça que é ministrado não por todos, mas pessoas que Deus tem levantado, a maior oposição é os religiosos, é a religião. Mas mesmo assim eu quero te dizer que absolutamente ninguém, nada e ninguém prevalece diante da palavra do Senhor. Aleluia. Então ele diz aqui, em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada, ressequida, querido. E a gente sabe, quantos não pegam um texto desse isoladamente, um versículo desse isoladamente e monta a sua doutrina. E aí a sua doutrina é o quê? Você tem que viver, tem que estar em quatro paredes, porque se você sair, você se perde. Se você sair, ou seja, tem que estar embaixo da vontade deles, porque a submissão a qual eles ensinam é estar submisso às suas doutrinas humanas. A religiosidade que é anunciada, as suas, aquilo que eles decretam. E Jesus, querido, aonde Jesus ia, aonde Jesus chegava, aonde Jesus estava, havia um propósito. Jesus não entrava na sinagoga para ministrar discursos religiosos. Jesus não entrava na sinagoga para ouvir ou apoiar discurso religioso. Jesus entrava com um propósito, guiado pelo Espírito. Porque na atualidade o que a gente mais vê e ouve são discursos religiosos. Eles não ensinam que independente das pessoas, que porque tem muita gente, querido, que a gente encontra nas ruas, até mesmo no trabalho, que diz que elas são de Deus, e eu acredito que elas são do Senhor, porque uma vez que elas decidiram ser do Senhor, elas são do Senhor. Só que, no momento, elas não estão se reunindo em quatro paredes. Você, religioso, você precisa respeitar isso. Você precisa encontrar com elas na rua e dizer para elas que a salvação não está em quatro paredes. A salvação está em Cristo. Em nenhum outro há salvação, pois debaixo dos céus nenhum outro nome é dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação só em Cristo. Independente de estar em quatro paredes ou não, salvação só em Cristo. O que causa a ruína, a queda, é só uma coisa, querido, a negligência com a palavra. Mas, meu irmão, você vai ouvir essa mensagem, deixa eu dizer uma coisa. Você pode não estar se reunindo em quatro paredes, mas permaneça. Não abra mão da palavra, não negligencie a palavra do Senhor. Leia, medite, estude, ore, querido. Mantenha uma relação pessoal com o Senhor, querido, porque Deus vai usar a sua vida, meu irmão. Aleluia. E Jesus, quando entrava, querido, ele não ia no objetivo de ouvir um discurso religioso. Ele ia com um propósito, guiado, dirigido, direcionado pelo Espírito.
e ali realizar a vontade do Pai. E uma das coisas que mais tem dentro das quatro paredes é ministérios atrofiados. Ministério sem vida. Ministério praticamente morto. Ministérios sem movimento. Por quê? Porque a religião diz que ele não pode exercer. E que tem que passar por aquele processo, enquanto isso Deus está ministrando ao coração da pessoa. Mas por medo, receio do que os homens vão pensar e falar sobre ele, ele não toma um posicionamento. Ele não se posiciona em Deus, naquilo que Deus tem ministrado em seu coração. Isso são verdades, querido, que dentro das quatro paredes não é falado, não vai ser falado, porque os homens não vão deixar. Os homens não deixam, porque eles é quem vive no comando. São hipócritas e mentirosos. Envolve Deus em tudo o que eles pensam e falam por conta própria. E a gente sabe que não é Deus. Desperta tu que dorme. Você sabe no seu coração que Deus entregou algo para você realizar, querido. Que Deus entregou algo, colocou algo na tua vida, para que o próprio Deus realize, meu irmão, por meio da sua vida, meu irmão. Acorde. Tem pessoas, querido, que só você vai alcançar. Tem pessoas, querido, que Deus quer alcançar por meio da tua vida, querido. Acorda, desperta em nome de Jesus. Ele não era dirigido, meu irmão, pelo sistema religioso. O que é o sistema? É um conjunto, meu irmão, de coisas pensado, maquinado e articulado pela mente dos homens. E que a única coisa que vai fazer é manipular, é manter a pessoa na rédea curta. É assim que funciona, meu irmão. Mas uma vez que você é liberto em Cristo Jesus, quantos não dizem e declaram, eu sou livre em Cristo, mas vive debaixo das regras e dos dogmas humanos? Por quê? Eles são amedrontados. Não podem se mover, e com isso o tempo passando, e o ministério continua ressequido e atrofiado, sem vida, sem movimento, querido. Aleluia. E Deus quer usar o seu povo, seus filhos. Sabe, isso não é uma mensagem ensinando ou motivando a ninguém se rebelar contra ninguém, não, querido. Se posicione naquilo que Deus tem falado com você, chamou você para se posicionar. Não dá, chega, conversa, chegou o tempo, chegou o momento. Filho, atenta para o que o Senhor tem falado ao seu coração. O que tem de gente lá fora, meu irmão, que precisa, quando nos encontrar, que precisa de uma palavra, precisa, querido, ser animado, ser levantado por meio da nossa vida, querido. Mas as pessoas vivem trancado dentro das quatro paredes, denominada como igreja, onde a igreja é um corpo, é um organismo vivo que se move, querido. Que Deus se move por meio desse corpo. Aleluia. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus, por isso observavam com toda a atenção, a fim de
constatar se ele iria curar no sábado. Por quê? Não podia no sábado. A religião não permitia. A religião não permite. O religioso não permite. Ó, irmão, você não pode, o seu lugar é aqui, o seu espaço é esse, não pode fazer isso, não pode sair daqui, porque se sair daqui, já sabe, né? Sai de debaixo da cobertura. Ei, cobertura para a tua vida é Cristo, é o Espírito de Deus, querido. É o Senhor. O homem quer estar acima, em uma posição que Deus não chamou ele para estar. Homem não é a cabeça de igreja. Cabeça de igreja é Cristo. O único lugar que Deus, querido, levantou o homem para estar, para ser cabeça, é o seu lar. É o único lugar que a gente vê na Bíblia, segundo a palavra, o único lugar que o homem é cabeça é na sua casa, é no seu lar. Na igreja é Cristo. Na igreja, ele é alguém que foi levantado como um irmão mais velho para cuidar dos outros. Ele não tem título, ele que se intitula, os homens intitulam ele. Cansamos de falar isso. E a palavra mostra isso. Pastor não é título, pastor é um dom. É alguém que recebeu um dom de Deus, um presente de Deus. E precisa se mover nisso, com amor, com paixão, pelas vidas, pelas pessoas. E não ser alguém que vai saquear as pessoas. Aleluia. Deus é bom. Jesus, ele não era guiado pelo sistema religioso, querido. Jesus era guiado, dirigido pelo Espírito. Jesus não entrava na sinagoga para pregar uma mensagem religiosa. Jesus não entrava na sinagoga para pedir dinheiro para as pessoas, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, dízimo, oferta para isso, para aquilo, para construir isso, construir aquilo. Meu irmão, cai na real, acorda para a vida, acorda para Deus. Você nunca viu na palavra e nunca vai ver Jesus fazendo isso, tendo esse tipo de comportamento, querido. A Bíblia diz que o justo vive pela sua fé. Sua fé. Tem muitos que estão vivendo apoiados na fé dos outros, na fé dos membros do corpo de Cristo. Tem muitos vivenciando isso. Aleluia. Mas, então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada. Levanta-te e vem aqui para o meio. Então a gente vê algo aqui, a gente entende algo aqui, que antes de acontecer algo na vida daquele homem que está naquela situação, com aquele problema, querido, Jesus tira ele de debaixo de uma atmosfera religiosa. Jesus tira ele de debaixo de uma atmosfera de incredulidade, da religião. Jesus disse, se levante e venha para o meio. Venha para junto de mim, venha para a minha vontade. O lugar certo para a gente estar é na vontade do Senhor. Não é na vontade de homem, não. Não tem nada para te dar, não. A gente precisa, querido, honrar e estar na vontade de Deus, do Senhor. A gente precisa conhecer o nosso Deus. A gente precisa aprender a ouvir o Senhor. Em seguida, Jesus indaga deles quem? Dos fariseus. O que nos é permitido fazer no sábado? Em outras versões, Jesus está dizendo, é lícito? A palavra lícito quer dizer, é liberado pela lei? Curar no sábado é o quê? Dar vida ou tirar a vida? Matar ou dar vida? Jesus não está perguntando para eles. Jesus não está pedindo a opinião deles. Jesus não está pedindo a liberação deles para operar naquilo que era necessário para o momento. Porque Jesus sabia que ele tinha vindo
embaixo da mão do Pai para fazer a vontade do Pai. Quando a gente entende, querido, o porquê e para que Deus nos convocou, e isso está no nosso coração, sabe? A gente vai entender exatamente a vida de Jesus. Jesus não precisou de opinião, de liberação do religioso, do homem religioso, para fazer aquilo que ele sabia que Deus queria que fosse feito. Não precisamos, irmão, de liberação de homens para fazer aquilo que a gente já entendeu que Deus quer que seja feito. Precisamos andar na vontade de Deus, andar com Deus. E andar com Deus, querido, é se submeter à sua liderança, querido. Aleluia. Mas a Bíblia diz que eles ficaram calados. Mas Jesus, ele não deixou de fazer aquilo que ele chegou naquele lugar para fazer. Atrofiado, ressequido, sem vida, sem movimento nenhum. Então tem muitos ministérios, querido, que está dessa forma, que está assim. Muitas vezes, querido, a pessoa se deixa ser levada pelos costumes judaicos, se deixa ser levado, querido, pela mentalidade humana, se submete à vontade humana, querido, e não para ouvir o Senhor. Amém, meu irmão? Então, querido, nós precisamos acordar para essas coisas. A palavra diz, querido, que a unção que dele recebestes é permanente. Você recebeu uma unção da parte de Deus, ela é permanente na sua vida. E quando se trata da unção de Deus, está falando do Espírito de Deus que a gente recebeu e ele habita em nós. Ele é permanente em nós, querido. E é ele que nos prepara, foi ele que nos ungiu, nos separou para um propósito, para ele usar a nossa vida para um propósito, querido. E o propósito de Deus, querido, é vidas. É vidas, não é coisas, é vidas. Amém? Então, querido, eu quero finalizar aqui. Amém? Agradecendo ao Senhor pela sua palavra, pela sua bondade, seu amor, em nome do Senhor Jesus. E agradecer a você e eu peço aos meus irmãos que orem pela minha vida, pela minha família, amém? E estamos juntos na caminhada, querido, amém? Em submissão à liderança do Espírito, à liderança de Deus, e como sempre, querido, respeitando uns aos outros, respeitando nossos irmãos, respeitando a unção que está na vida das pessoas, e assim a gente vai andando com o Senhor, amém? Deus é bom e o diabo não presta.